Oi, oi. Ei, Valdo. Lá ele ficou. Boa tarde a todos. Queria agradecer aqui a presença de todos. Dizer que hoje é um evento muito importante para os homens cambucinenses. Sabemos que é um evento que nem todo homem quer participar. Fizemos convite a várias associações, homens em modo geral, mas sabemos que o público homem, ele tem medo quando fala de saúde, não sabe a importância, e eu queria aqui agradecer a todos que vieram, agradecer aqui os vereadores, vereador Mário Roberto, vereador Emanuel Vieira, vereador James, vereadora Lúcia e vereadora Iracilda. Queria agradecer a todos os funcionários e queria agradecer especialmente aqui Dr. Maico, palestrante de hoje, dessa tarde, onde vai repassar para todos que estão aqui presentes, como aqueles que nos estão assistindo, a importância que o homem deve ter ao se prevenir contra o câncer de próstata. Então, aqui é um início, né, é uma orientação para que o homem tenha consciência. Graças a Deus, eu, há 10 anos, iniciei a primeira vez. Os amigos, às vezes, dizem que quando a gente vai a primeira vez, gosta e não deixa de ir mais, e eu acho que sim, porque sabemos que realmente é um constrangimento a primeira vez, mas você vai vendo a importância do exame de próstata, no qual o homem tem que se prevenir. Então, eu queria aqui, nesse momento, passar a palavra para o palestrante desta tarde, Dr. Maico, médico cambucinense, trabalha aqui em nosso município. Então, doutor, muito obrigado, fica à vontade. Boa tarde. Antes de mais nada, eu queria agradecer a oportunidade que essa casa está nos dando de poder falar sobre um assunto tão urgente e tão necessário nos nossos dias, né? Diante da pandemia, que infelizmente ainda não acabou, que tem assolado não só a humanidade inteira, né, mas todos os municípios, estados do Brasil, falar sobre saúde hoje tornou-se uma necessidade, né? Não somente nos meses comemorativos, como Outubro Rosa ou Novembro Azul, mas falar sobre saúde hoje tornou-se uma necessidade diária. E é extremamente importante que nós possamos dar ouvidos ao que os protocolos e ao que a Organização Mundial da Saúde fala sobre a saúde do homem e de todas as esferas, tá certo? Então, desde já eu quero agradecer. Meu nome é Maicon Rodrigues, sou cambucinense, formado pela Universidade Federal do Ceará, em medicina, há cerca de 3 anos. Atuo atualmente na saúde comunitária e no eixo pré-hospitalar e intra-hospitalar. E hoje eu queria começar falando sobre a presença masculina, né? Há alguns dias atrás, nós fizemos lá no posto em que eu atuo, uma palestra sobre o Outubro Rosa. E o local ficou
lotado de mulheres. Alguns dias depois, nós fizemos uma mesma palestra para falar sobre o Novembro Azul. E a gente tinha cerca de 5 a 6 homens. Então, eu até falei sobre isso, sobre como as mulheres elas são mais atuantes e mais preocupadas com a saúde. E os homens, ao contrário, né? E isso tem levado muitos dos nossos homens, infelizmente, ao adoecimento. O Novembro Azul, ele foi uma estratégia inicialmente criada em 2003, na Austrália, por cerca de 2 médicos que se preocupavam em relação à saúde do homem. Quando a gente fala sobre o Novembro Azul, a primeira coisa que vem à nossa mente é o câncer de próstata. Mas hoje em dia, existem outras vertentes, existem outros diagnósticos que matam muito mais ou tão quanto o câncer de próstata. Então, hoje em dia, nós precisamos alertar sobre a população masculina, sobre o tabagismo, sobre o alcoolismo, sobre a diabetes, que hoje tem tirado muitos e muitos pais de família, sobre a hipertensão arterial, que muitas pessoas acham que é algo que, por ser algo silencioso, não tem matado as pessoas, mas, infelizmente, são doenças que têm afetado a nossa população e que precisam ser tratadas e que precisam ser reconhecidas, diagnosticadas, e as pessoas precisam levar a sério. Então, nós vamos falar sobre o câncer de próstata, mas eu só queria trazer inicialmente esse alerta sobre a necessidade da população masculina e toda a população brasileira de ter em mente que existem outros diagnósticos que matam tanto quanto o câncer de próstata e elas precisam ser diagnosticadas pelo médico, pelo enfermeiro. O paciente precisa ir ao posto de saúde, o paciente precisa ter acesso à saúde de uma forma geral, tá certo? Mas, enfim, o Novembro Azul, ele foi criado, como eu acabei de falar, em 2003, por 2 médicos, e eles se basearam inicialmente no Outubro Rosa. O que foi que eles fizeram? Viram que existia uma estratégia no Outubro Rosa para investigação, rastreamento do câncer de mama, e eles viram que essa estratégia na população feminina estava dando certo. Então, agora vamos atrair o público masculino. E aí, engraçado foi que eles deixaram o bigode crescer, e isso virou símbolo do Novembro Azul em relação ao rastreio do câncer de próstata. E assim aconteceu. Desde então, todos os anos, a Organização Mundial da Saúde, o INCA, o Ministério da Saúde, eles têm adotado o rastreio, embora não exista, isso é importante eu falar aqui, não exista um protocolo do Ministério da Saúde que diga que nós temos que rastrear o câncer de próstata, tá certo? Mas o Novembro Azul, ele virou uma estratégia para que homens e mais homens sejam atraídos aos consultórios médicos, não só para cuidar da questão do câncer de próstata, mas todas as comorbidades que eu acabei de falar, e assim possam ser avaliados de uma forma geral. Hoje em dia, foi divulgado recentemente pelo Ministério da Saúde e pelo INCA, que é um instituto que cuida dos cânceres de forma geral, que de 2020 a 2022, nós tivemos cerca de 65.800 casos novos de câncer de próstata. Desses 65.850 casos novos de câncer de próstata, cerca de 19.800 levaram a óbito. É um número gigantesco. Você sabe por que é um número gigantesco? Porque o câncer de próstata, ele é um câncer que tem uma evolução bem lenta. Então, eu consigo rastreá-lo e eu consigo diagnosticá-lo na forma inicial. E, portanto, eu consigo dar a ele um tratamento adequado, sem levar aquele homem à morte. Então, hoje em dia, um homem morrer de câncer de próstata, diante dos vínculos que nós temos com a saúde, ou seja, nós temos várias portas de entrada, nós temos o hospital, nós temos a unidade básica, nós temos acesso aos exames de sangue, nós temos acesso aos exames de imagem, nós temos acesso a profissionais. Hoje, um homem morrer de câncer de próstata, eu posso dizer que é inadmissível. Até porque nós temos todo um lastro
de palestras, de pessoas falando sobre a necessidade de investigar. Mas, enfim, antes de falar realmente dos protocolos, eu só queria mostrar para vocês que a gente fala tanto de próstata, mas o que é realmente a próstata, tá certo? A próstata é um órgão que só o homem tem, tá? Se vocês virem aquela imagem ali, aquela região laranja, ela é a bexiga. Abaixo da bexiga, nós temos uma glândula que é responsável por liberar, durante a relação sexual, uma quantidade de nutrientes que vai nutrir o esperma, tá certo? Na idade jovem, a próstata ela tem mais ou menos o tamanho de uma ameixa. Com o decorrer da idade, ela vai aumentando de tamanho, isso é fisiológico. O problema é quando ela aumenta demais e as células se multiplicam, gerando o carcinoma de próstata. Aí nós temos um problema. E quando nós temos um problema, nós temos que resolver aquele problema. E a depender do estágio que nós encontramos, o carcinoma de próstata, esse problema vai gerar várias e várias situações. Então aqui, só para vocês entenderem, bexiga e abaixo da bexiga nós temos a próstata e agora a gente já sabe qual é a função dela, tá certo? Pronto. Só para a gente ter mais uma noção, vocês estão vendo esses 3 quadradinhos, ali é a evolução do tumor da próstata, tá certo? Ele pode evoluir nesses 3 estágios e cada estágio vai estar localizado em uma parte da próstata. Quanto mais infiltrado ele estiver, pior é o tratamento, ou melhor, pior eu consigo retirá-lo, tá certo? Então, só para vocês terem uma ideia, essas são as infiltrações do câncer de próstata. Na figura 3, ali, você está vendo uma próstata com 3 infiltrações. Necessariamente, nessa próstata, eu não consigo retirar o tumor. Eu tenho que fazer uma ressecção uretral. E na ressecção uretral, eu não vou conseguir fazer uma ressecção totalmente branca, que a gente chama. Então, eu vou lesionar nervo, eu vou lesionar músculo, e ocasionalmente o paciente vai evoluir com hipotensão, com retenção urinária, ele não vai conseguir segurar o xixi, e isso vai trazer para ele uma situação muito, muito delicada, né? Isso vai constranger de alguma forma. Então, quanto mais cedo nós diagnosticarmos os tumores de câncer, os tumores de próstata, os tumores malignos de próstata, mais cedo o tratamento vai ser adequado e aquele paciente não vai sofrer as consequências de uma ressecção uretral. Entenderam? Pessoal, se eu estiver sendo muito rápido ou vocês não estiverem entendendo alguma palavra que eu falar, vocês podem levantar a mão que eu explico, tá certo? Às vezes por mais que a gente tente falar numa linguagem mais acessível, às vezes a gente não consegue. Mas fiquem à vontade. Então, o câncer de próstata hoje, ele é um problema de saúde pública. Como eu falei, são 65.800 casos diagnosticados nesses últimos 2 anos. E aí vocês me perguntam, e o que é que eu faço, então, para conseguir não ter um câncer de próstata? Existem fatores modificáveis e existem fatores não modificáveis. Alguns fatores modificáveis, peso, tá certo? Então, no consultório, a primeira coisa que a gente orienta o homem, mantenha o seu peso adequado, faça atividade física, tenha uma alimentação saudável. Esses 3 pilares já ajudam bastante. Então, peso é modificável. Aí você me pergunta, e um fator não modificável? Idade. E a idade é exatamente o pior fator prognóstico por câncer de próstata. Porque, como eu falei, a próstata, na idade jovem, ela é o tamanho de uma ameixa. Mas, ao decorrer da idade, essa próstata vai aumentando de tamanho. E é exatamente nesse aumento de tamanho, nessa hiperplasia que a gente chama, né, nesse aumento das células, é que a gente pode ter uma célula que, de forma sorrateira, ela acabou se desviando do seu curso genético e virou um tumor. Então, idade eu não consigo mudar, ninguém consegue parar a idade, tá certo? É um fator não modificável. Outro fator modificável, tabagismo, etilismo. Então, bebida alcoólica em excesso, tabaco em excesso,
tudo isso são fatores de risco para o câncer de próstata, tá certo? Então, esses fatores, um fator que não é modificável, genética. É tanto que quando a gente segue o protocolo do Ministério da Saúde, pacientes que têm na família algum caso de câncer, seja ele de próstata ou não, tenham uma indicação formal de fazer o exame de toque a partir de 50 anos. Certo? Então, se você tem na sua família, minha mãe, meu pai, teve um câncer, seja ele, levou ele à morte ou não, a partir de 50 anos, você tem que fazer o exame de toque retal, e esse exame de toque retal tem que ser anual. Tá certo? Então, é um fator não modificável. Os outros que eu falei são modificáveis e a gente pode mudar. Assim, eu sei que às vezes é um pouco caro, né? Mas uma alimentação saudável, com fruta, com verdura, sem laticínios, sem enlatados, a gente até consegue, né? Hoje a gente mora numa cidade privilegiada porque a gente tem acesso a uma alimentação rica em ômega 3, que é o peixe, que é os crustáceos, que são os frutos do mar. Então, são alimentações ricas em ômega 3 que ajudam a prevenir não só o câncer de próstata, mas qualquer outro tipo de câncer. E é importante a gente falar uma coisa, a gente fala muito de câncer de próstata, mas existem outros tumores malignos que matam também. Então, câncer de bexiga, câncer de pênis. Vocês sabiam que o câncer de pênis hoje tem matado muitos e muitos homens? E, presidente, você sabia qual é o principal fator de risco do câncer de pênis? Pasmem, é a má higiene. Então, de forma bem clara, homens, lavem os pintos. Tenham uma boa higiene genital, porque o principal fator de risco para o câncer de pênis hoje é a má higienização. Tá certo? Então, câncer de pênis, câncer de bexiga, tá certo? Câncer retal, todos esses cânceres atingem a população masculina e acabam levando muitos homens à morte. Câncer de pulmão, hoje é considerado o número 1 em número de mortes. E, pasmem, em número de mortes entre homens. Tá certo? Câncer de pulmão. E câncer de pulmão, muitas vezes, ele quando aparece, já aparece em um estágio avançado e que a morte é um prognóstico bem delicado. Tá bom? Então, são cânceres que a gente tem como a gente se precaver, tem como a gente, através de uma alimentação saudável, de uma vida saudável, da prática de exercício físico. O que eu falo muito no consultório é que os homens não têm feito atividade física, ou então, se tem feito de forma irregular. Então, a prática de atividade física, 50 minutos, 3 vezes por semana, segundo a OMS, já é segura para tratar estes tumores. Tá bom? Então, vamos ter mais uma relação mais saudável com o nosso corpo, de forma geral. Tá bom? Então, a gente falou sobre os fatores de risco. Vamos falar agora sobre o diagnóstico. Como é que eu faço o diagnóstico? Pronto. O Ministério da Saúde, ele não liberou ainda um protocolo, tá? Não existe um fluxograma que define, como, por exemplo, o fluxograma do câncer de mama. Não existe um fluxograma que defina que o homem tem que fazer o PSA a partir de tal idade. O que existe são relatos e trabalhos publicados que dão a entender que a partir de 45 anos, e em alguns protocolos, né, mais atuais, a partir de 40 anos, o homem tem indicação de fazer o PSA. Vocês me perguntam, e o que é o PSA que todo mundo fala? O antígeno prostático específico é exatamente isso que é liberado pela próstata durante a ejaculação. Só que o PSA não é liberado somente pela próstata. Existem outros órgãos do nosso corpo, como os ossos, por exemplo, que também liberam o PSA. Não na quantidade que a próstata libera, tá certo? É por isso que ele ainda é um dos exames mais seguros e foi o exame que revolucionou, desde 2015, se eu não estou enganado, revolucionou o rastreio para câncer de próstata. Então, hoje, ele ainda é o principal exame. Eu peço ele a partir de 40, em alguns protocolos, ou a partir de 45 anos, em outros protocolos, todo homem tem indicação de fazer. Doutor, qual seria o ponto de corte para eu me preocupar? O ponto de corte é 4. Tá?
até 4 nanômetros por decilitro, você não precisa se preocupar. A partir daí, normalmente, quando chega para mim, eu encaminho ou eu mesmo faço o toque retal. Tá certo? A partir de 50 anos, com fator de risco, como eu acabei de falar, que é o câncer familiar, já tem indicação de associado com o PSA, eu pedi o toque retal. Então, o paciente chega no consultório com o PSA, com 50 anos, 51 anos, eu pergunto se ele tem alguém na família com diagnóstico de câncer, ele diz que sim, então eu já peço o PSA e toque retal, os dois concomitantemente. Tá? E por que é tão importante o toque retal? Muito bem. Falei no começo que a próstata é um órgão que cresce de forma fisiológica. O dedo do médico, ele vai conseguir identificar, durante o toque retal, se essa próstata ela tem algum tipo de nodulação, se essa próstata está no tamanho adequado, se essa próstata tem algum tipo de ulceração. Todos esses critérios são identificados para a gente conseguir fazer o diagnóstico de câncer de próstata. Por isso, ele é tão importante. É um exame indolor, é um exame rápido, tá certo? E que não vai diminuir a masculinidade de ninguém, tá? Exame de toque retal, ninguém deixa de ser homem por fazer exame de toque retal. Mas muita gente deixa de viver por deixar de fazer exame de toque retal. Tá? Então, é tão importante. Então, a partir de 40, 45 anos, peço PSA, veio até 4, eu não me preocupo. A partir de 50 anos, com história de diagnóstica de câncer, eu já peço os dois concomitantemente, feitos de forma anual. Identifiquei um PSA elevado. Durante o toque retal, eu identifiquei uma próstata que não estava dentro dos parâmetros. O que é que eu faço? Eu posso pedir duas coisas. Eu posso pedir um ultrassom da próstata, que é feito transretal, ou eu posso ir já logo para aquilo que define o diagnóstico. Tá? É importante nós falarmos uma coisa. PSA e toque retal, apesar de serem exames muito fidedignos, são exames de rastreio. Não são exames confirmatórios. Não são exames que definem, que batem o martelo em relação ao diagnóstico. E o que é, doutor, então, que bate o martelo em relação ao diagnóstico de câncer de próstata? É a biópsia. Tá? Se eu tenho uma próstata elevada, se eu tenho um PSA elevado, normalmente eu peço em conjunto o ultrassom e já encaminho para a biópsia. Porque a biópsia, o anátomo patológico, um médico vai conseguir ver um pedaço da próstata no microscópio e ver se existe alteração celular. Isso é o que define e bate o martelo em relação ao diagnóstico. Tá certo? Vocês estão entendendo? Pronto. Quando esse resultado vem confirmatório como um carcinoma de câncer de próstata, aí é a hora de a gente começar o tratamento. E aí o tratamento, em alguns momentos, e a depender do estágio, pode ser difícil, tá? Primeiro a gente vai pedir uma ressecção, retirar o nódulo, fazer uma ressonância, saber em que estágio, se existe alguma metástase. Então, tudo isso vai ser avaliado. Então, eu espero que ninguém consiga chegar a esse estágio, que a gente consiga, pelo menos, diagnosticar nos estágios iniciais e tratar. Tá? Mas, o câncer de próstata não é a única doença que atinge a próstata. Existem outras, tá certo? Uma delas, a prostatite, que é a infecção da próstata, né? Normalmente o homem ele tem dor quando vai urinar, pode vir sangue na urina, pode vir retenção urinária, ele tenta urinar, mas não consegue. Ou então, durante a ejaculação, pode vir sangue no ejaculado. Tá? Ou ele vai várias vezes ao banheiro e fica, como eles falam no consultório, fica pingando, eles não conseguem manter um jato urinário adequado. Tudo isso são sintomas de uma próstata que está sofrendo. Se eu tenho esses sintomas, eu vou ter que avaliar. E como é que eu avalio? Peço o PSA. Se vier tudo normal, aí eu vou tratar como prostatite, como infecção da próstata. Ou
apenas como hiperplasia prostática benigna, que é outro diagnóstico que a gente pode dar. É o aumento fisiológico da próstata, mas esse aumento fisiológico também está dando alguns sinais que essa próstata, futuramente, ela pode evoluir para um carcinoma. Vocês estão entendendo? Pronto. Todos esses fatores, todo esse diagnóstico, tudo isso aliado a uma conscientização, a gente consegue manter uma vida saudável. Pronto. Exame de diagnóstico para o estadiamento correto. Toque retal, análise do PSA, a gente já falou. Não necessariamente nessa ordem, normalmente a gente pede a análise do PSA e depois a gente pede o toque retal. Outros exames complementares, aí eu vou pedir outros exames complementares a depender de como esteja esse PSA. Né? Aí eu posso pedir ultrassom, eu posso pedir ressonância, eu posso pedir outros exames de sangue. Tá certo? E, por fim, avaliar o resultado de todos esse tratamento. Todos esses exames. E aí, quando eu tiver um exame confirmatório, quando eu tiver dados suficientes para confirmar se aquele paciente tem ou não câncer de próstata, aí eu vou iniciar o tratamento para ele. Ok? Basicamente é isso. Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida que queria... Queria avisar os senhores que os microfones, pode ficar à vontade, se quiser fazer alguma pergunta ao doutor, então é só ligar. Caso não queira, eu queria aqui, antes de facultar aqui aos vereadores alguma pergunta, eu queria agradecer novamente a todos, o doutor, e queria agradecer à Secretaria de Saúde pela liberação do palestrante. Queria avisar a todos que nos assistem que a equipe da Secretaria de Saúde está aqui no plenário, onde está sendo feito o teste de leucemia, sendo liberado o PSA. Pronto, o PSA já sai com a data aqui, já determinado. Aí estão também medindo a pressão dos senhores que queiram medir aqui presente. Mas eu queria iniciar perguntando ao doutor, porque eu sou como especialista, doutor, nessa área aí, porque eu tenho 10 anos e minha família, o meu pai, não câncer, mas sempre próstata crescida. Então, lá em casa nós somos 8 homens, 9 com meu pai. Eu acho que o mais novo, Didi, já tem 50 anos, 48, 49. Certo? E todos que tiveram a coragem de ir ao médico, assim como eu, todos foi diagnosticado como próstata crescida. Certo? Inclusive eu, pessoalmente, fiz 3 biópsias. 3, graças a Deus, não deu nada, mas também deu esse problema de próstata crescida. Então, eu queria que o senhor falasse mais ou menos, porque alguém pode ter também e às vezes se preocupa, né? Sabemos que, como você falou no início, que ela é do tamanho da azeitona quando é criança, né? Mas o homem, nós sabemos mais ou menos o tamanho que vai de acordo com a idade. Então, eu tenho hoje 57 anos, a minha próstata, numa ultrassom, deu 70 gramas, mas na ressonância deu 80, então um pouco crescida. Então, estou sendo acompanhado pelo médico lá em Fortaleza, mas eu queria que você esclarecesse mais ou menos nesses casos. O diagnóstico de hiperplasia prostática benigna é um diagnóstico diferencial em relação ao câncer de próstata. Inicialmente, a próstata é pequena. O decorrer da idade, ela vai aumentando de tamanho, tá certo?
Esse aumento, ele é fisiológico, mas existe em algum momento da vida que, embora o aumento fisiológico da próstata, ela pode gerar sintomas. Eu não sei se o senhor teve os sintomas que eu vou falar, mas ela pode gerar sintomas. Que tipo de sintoma? Dor, hematúria, que é sangue na urina, tá certo? Às vezes, presença de sangue no ejaculado, retenção urinária, polaciúria. O que é a polaciúria? É a gente vontade de ficar indo várias vezes ao banheiro e chega ao banheiro não consegue urinar. Nictúria é levantar várias e várias vezes durante a noite para urinar. Então, todos esses sintomas, eles são sintomas de uma hiperplasia prostática benigna, que ataca muito homens já na idade mais avançada. Só que ainda não é câncer. Por isso que o senhor está sendo acompanhado. Para que, se houver, que eu espero que não haja, uma evolução para um CA, a gente consiga tratar antes que chegue a um estágio pior. Então, a hiperplasia prostática benigna, ela é um precursor, mas ainda não é câncer. Todavia, tem que ser tratada. E existem medicações que a gente trata. Não sei quais são a medicação que o senhor trata hoje, mas hoje em dia, um dos medicamentos que a gente mais usa é o Combodart, né? Que é a finasterida e a tanzulosina juntos, que elas exatamente funcionam da seguinte forma. Uma delas faz com que os vasos sanguíneos que nutrem a próstata, eles se dilatem, e assim ela consiga liberar melhor o PSA, e o outro faz com que haja uma redução dessa próstata, para que não evolua para um câncer. Tá? Então, todo homem que tenha esses sinais e sintomas que eu falei, deve procurar um médico para poder fazer uma avaliação. Tá? E a avaliação começa com o PSA. A palavra está facultada aos vereadores. Qualquer um dos senhores quiser falar, então o doutor está aí para ouvir.
Eu acho importante você falar sobre o acesso, né? Porque, assim, realmente, o PSA, ele é um exame que não é caro. Ele é oferecido pelo SUS, né? Mas na rede particular também não é um exame caro. Eu comparo muito o PSA ao exame preventivo para as mulheres, né? Porque as mulheres, o câncer de colo de útero, uma mulher hoje morrer de câncer de colo de útero é impensável. Porque, primeiro, é um câncer de evolução lenta, são cerca de 20 anos para ele chegar no estágio 1. Então, ele começa com uma lesão. Se a mulher conseguir se diagnosticar, ela não vai sentir nada. E chega 20 anos depois é que vai evoluir realmente com câncer in situ e aí vai atingir outros órgãos. O PSA, ele é comparado a um preventivo da mulher. Se o homem ele bem tiver essa noção, ele iria realmente fazer o PSA, porque aí ele consegue diagnosticar o câncer já na primeira célula que sofre mutação. E é um exame que tem um acesso facilitado. Tem pacientes que chegam no consultório que trazem ressonâncias, tomografias muito mais caras e conseguem fazer, e não conseguem fazer um PSA, que é um exame barato e que vai diagnosticar de forma mais rápida e precoce. Então, isso é importante. Tá? Eu queria aqui agradecer o Wellington aí pelas suas palavras, mas queria dizer, Wellington, que o que você acabou de falar é a realidade. Mas hoje aqui nós estamos doando já marcado para a próxima semana esse PSA, e pela aí você vê a falta de interesse do homem, né? Porque nós conseguimos aqui uma parte, a gente achava que ia dar só pela metade, né? E pelo contrário, vai sobrar o exame PSA que a Secretaria de Saúde nos liberou. Então, infelizmente, é falta de interesse mesmo do homem. Nós visitamos várias pessoas, mototáxi, convidamos os amigos, acho que você vê nosso grupo lá dos cinquentões, né? Que acredito que são mais de 50 pessoas, fiz o convite e pela aí você está vendo. Então, eu queria aqui deixar a palavra facultada, queria ouvir aí alguns vereadores ou mais alguém que queira falar. Liga aí, Bezerra. Alô? Doutor, porque hoje pela manhã eu fiz o meu PSA, só que ao eu retornar, eu encontrei um colega que fez uma cirurgia agora há pouco, o Moraes. Aí eu queria saber do senhor a respeito do PSA, se realmente ele é seguro, porque hoje, quando eu conversando com o Moraes, ele falou que o PSA dele, que ele fez, não tinha acusado a próstata dele inflamada. E já quando ele foi para o toque, aí já foi direto para a cirurgia, porque o PSA dele não foi seguro. Aí eu queria saber se realmente, que hoje pela manhã eu fiz o PSA, aí eu queria saber se realmente é seguro. Existem dois tipos de PSA, tá? Existe o PSA livre, existe o PSA total. Quando a gente está no rastreio do câncer de próstata, a gente pede o PSA total. Por que a gente não pede o PSA livre? Porque no começo da palestra eu falei que existem outros órgãos que também liberam PSA, como é o caso dos ossos e do rim. Então a gente pede sempre o PSA total. Sim, assim como todo exame, ele não tem 100% de fidelidade. Então, se o paciente ele tem queixa, mas o PSA dele veio normal, então eu vou continuar a investigação. Existe uma máxima na medicina que diz que o que define é a clínica. A clínica ela é soberana. Então, o paciente, todos os exames dele podem estar normais, mas se ele tem uma clínica, se ele tem sintomas, eu tenho que valorizar os sintomas do meu paciente. Por isso que é importante e é inadmissível hoje em dia nós termos médicos que não escutam o paciente, que não se importam com a queixa dele, porque o paciente ele vai dizer para você o que ele está sentindo. Você só precisa ter o raciocínio clínico para diagnosticar que tipo de doença. Mas ele vai chegar para você e dizer, eu estou sentindo isso, isso, isso. Eu tenho sintomas, mas o meu PSA veio normal, eu não perco tempo, encaminho para o toque retal. E se o toque retal vier alterado, eu vou pedir uma biópsia,
talvez foi isso que aconteceu com o seu amigo, tá? Se tem clínica, mas o PSA veio normal, tem que pedir o toque retal. Dr. Maico, parabenizar pela sua brilhante exposição. Eu cheguei, eu observei de máscara e não reconheci. Depois que o senhor tirou a máscara, foi que lembrei da sua fisionomia. Que bom saber que nós temos um camucinense dedicado na medicina e servindo com gosto, com zelo, o nosso povo que merece cada vez mais saúde de qualidade. Obrigado. E aqui, 3 observações que eu gostaria de fazer. A primeira delas é que a gente sempre procura responsabilizar os outros, né? É o homem que é desmotivado, que não procura a saúde. E nem sempre nós fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, quando eu digo nós, é o poder público, para que a gente possa convencer esse público a buscar o serviço de saúde. Nós temos uma estratégia que tem dado resultado ao longo da história, que é esse trabalho dos agentes comunitários de saúde, que eu acredito que pode ser melhorado para fazer uma espécie de busca ativa, para ir até onde o homem está, para convencê-lo, para conversar, fazer aquele trabalho pessoa a pessoa. Eu acho que a gente pode aproveitar muito mais essa questão dos agentes comunitários de saúde, talvez com monitoramento do trabalho deles, para que a gente alcance melhor esse público masculino, que é, de fato, muito resistente. A segunda observação é que eu cheguei fazendo até uma brincadeira com as parlamentares, que a gente vive o tempo da cultura da atenção à mulher, e a gente percebe muito isso. Cidades por aí, por exemplo, capitais, inauguraram aquela clínica de atenção à saúde da mulher, tem toda uma atenção, mas aí eu trago essa observação que o Wellington trouxe, para que os indicadores, eu não sei se mostram isso, o senhor pode me ajudar quanto a isso, se de fato há um falecimento muito maior de homens por negligência do próprio homem buscar a saúde do que das mulheres, e aí isso não seria um sinal de alerta para que a gente tivesse também espaços especializados para atendimento ao homem, como a gente já teve alguma experiência aqui, que a gente teve, se eu não me engano, era o Dr. Luiz, que era urologista, e muita gente procurava, e é um tipo de atendimento que eu tenho insistido com a Secretaria Municipal de Saúde, para que a gente possa diminuir essa fila, ou agilizar, acelerar esse tipo de atendimento, porque qualquer empecilho que se coloque diante do homem, ele desiste. Eu digo porque eu tenho 44 anos, meu pai chegou aos 70 agora, e tanto eu como ele, no primeiro empecilho a gente adia. Não vou hoje não, deixa para o próximo mês. Então, se nós conseguirmos facilitar, talvez um espaço adequado à saúde do homem, eu sei que não é algo que se resolve de um dia para o outro, mas se a gente começar a pensar como município, como poder público, o que fazer para atender melhor esse público, acho que seria uma estratégia oportuna, não só com atendimento especializado do urologista, mas como o senhor bem colocou, existem muitas outras mazelas que afetam o homem e que a gente precisa voltar um olhar com atenção mais dedicada a esse público, desburocratizando esse tipo de atendimento para que nós possamos alcançar com mais rapidez, com mais agilidade, com resultados mais precisos, esse público que demanda tanta atenção por parte da saúde pública. Eram essas as minhas observações. Primeiro, agradecer as suas palavras. Não sei se você lembra, mas foi meu professor de matemática na escola. E em relação à questão das mortes, realmente, o INCA divulgou um gráfico recentemente e cerca de 50% a mais dos homens morrem em relação a mulheres. Então, nós temos uma taxa de mortalidade muito maior de homens em relação a mulheres. E aí foram investigar o motivo e foi visto realmente que o homem procura muito menos a unidade básica, o pronto-socorro quando está doente. Uma das estratégias que tem sido aventada, e não é de agora, já vem de algum tempo, para conseguir trazer mais o homem até as unidades básicas, e, portanto, exames e de rastreio e tudo, é fazer as unidades básicas ficarem abertas por mais tempo. Isso é uma estratégia. Por quê? Porque o homem, normalmente, ele passa o dia trabalhando. Tá certo? Então, ele chega em casa muitas vezes, ele diz, não, a justificativa de ele não procurar a unidade básica é que ele dizer que não tem tempo, está sempre trabalhando. Então, algumas unidades básicas, em Fortaleza, em Sobral, já estão com
com essa estratégia de estender o horário para que a gente consiga fazer com que aquele homem venha até a unidade básica, pelo menos à noite, no período que ele está em casa. E, para isso, a gente precisa de alguém que você falou e lembrou muito bem, que é o agente saúde. É ele fazer essa busca ativa e dizer, olha, está certo, você não tem como ir à unidade básica no período do dia que você está trabalhando, mas à noite a gente vai ter médico, vai ter uma equipe lá esperando, vamos lá? E aí sensibilizar o homem a buscar mais a unidade básica e, portanto, fazer os seus exames e um diagnóstico mais precoce. Isso seria uma estratégia aliada a várias outras, né, como sensibilização. Presidente, deixa eu falar aqui porque todo mundo vai me ver, né? Porque aqui a gente está ficando muito escondido aqui nesse cantinho. Primeiro, boa tarde, agradecer a presença aqui dos homens da nossa cidade, todos foram aqui convidados, agradecer também os vereadores presentes e o doutor Maico, né, que prontamente, quando encontrei com ele na Secretaria de Saúde, abordei, falei dessa palestra e ele imediatamente concordou. Hoje ele era para estar num posto no PSF, esteve pela manhã, né, doutor? E assim, se prontificou e aqui está, que é muito bom, uma palestra vindo diretamente de um médico, né? Os enfermeiros das outras vezes vieram, estiveram aqui, deram sua participação na sua palestra, mas não tem nada como o médico que vivencia todos os dias situações como essa, como de examinar os homens, que é raro. Ele mesmo falou aqui que Outubro Rosa é lotado, e quando foi Novembro Azul, apareceu 5, 6 homens, né? E hoje nós temos 15, doutor. Muito obrigada pelos 15 que estão aqui, né? Quem não veio, deixou de assistir uma palestra muito boa, deixou de fazer seu exame do PSA, que não é mais nada do que uma furadinha no braço, né? E que é onde vai sair a prevenção, se realmente tem algum diagnóstico, alguma coisa, não é isso, doutor? Então, não é nada demais. As informações, muitas vocês já têm, como aqui o nosso amigo já até fez esse exame, que faz todos os anos, mas mesmo assim são as informações aqui que vocês vão levar para casa, vocês vão levar para a esposa de vocês, porque às vezes nós mulheres, nós estamos do lado do homem e a gente observa muito mais saúde do homem do que vocês mesmos. A gente observa quando ele vai no banheiro, que não dá descarga direito, se tem alguma coisa lá, um sangue na urina, não é isso, doutor? Isso. Quando ele vai urinar, que urina fora do aparelho, isso quer dizer que o jato está lento, não está indo acompanhando até lá, não é isso, doutor? Então, eu acho que eu não estou falando aqui nada demais, nada do que vocês não presenciam. E a mulher de vocês, com certeza, elas observam isso aí. Se elas não falam para vocês, é porque elas talvez sejam tímidas e não queiram chamar atenção, mas é muito bom, muito importante vocês estarem aqui, vocês observarem essa palestra e vocês se cuidarem, né? Foi o vereador aqui que chamou a atenção em relação a um trabalho mais intenso da agente de saúde, eu também concordo. Eu acho que a agente de saúde ela poderia fazer esse acompanhamento mais com o homem, porque a mulher ela é bem mais ágil em relação à sua saúde. E a gente poderia também levar para a Secretaria de Saúde como é que eu digo, essa solicitação de fazer um atendimento extra-horário, né, para os homens. Eu não lembro qual foi a data, mas acho que foi mais ou menos 5, 6 anos atrás, nós fizemos a primeira palestra azul aqui no Camusim, que foi lá na colônia de pescadores. Vocês não imaginam como é difícil juntar pescador para assistir uma palestra, porque ou ele está no mar, ou ele está em casa acabando de chegar, ou ele está no bar bebendo. Então, é muito difícil. E nós conseguimos levar mais de 20 pescadores para a colônia, e nós fizemos essa palestra lá, doutor. Na época, nós levamos também o doutor Yuri, que ele aproveitou e fez uma palestra sobre o câncer de boca. E lá ele diagnosticou 2 pessoas que poderiam estar com câncer de boca.
Nós levamos também um palestrante que ele era de pele, e ele também diagnosticou câncer de pele entre os pescadores. Então, assim, existem várias coisas que o pescador ele não vai procurar ajuda, ou por trabalhar demais, ou porque não tem um incentivo, ou justamente por estar no mar, por não estar acompanhando. Então, assim, no ano seguinte, tentamos fazer, não foi, vereadora Lúcia, de novo essa palestra lá, mas, infelizmente, nós não tivemos o apoio da própria colônia, houve desinteresse, ou foi desinteresse dos próprios pescadores. Eu sei que só foi feita uma palestra, infelizmente. Isso tem mais ou menos 6 anos, né? Mas aqui eu estou feliz por vocês estarem aqui, estou feliz e agradecer demais ao doutor Maico, que é camucinense, né, que saiu daqui do meio da gente, foi estudar, quer dizer, que fez a medicina e hoje ele está aqui palestrando para a gente. Isso é o mais gratificante, doutor. E muito me orgulha do senhor estar aqui, no meio da gente aqui, e dando essa palestra para os seus irmãos. Isso aí é o mais importante. Então, como foi dito aqui pelo vereador Jeová, agradecer ao pessoal da Secretaria de Saúde, que estão aqui na aferição de pressão, na glicemia e na marcação do PSA. Vocês, como disse o vereador presidente Jeová, vocês já vão sair com o dia certo, que é numa segunda-feira. Foi escolhida essa data, segunda-feira, porque sábado, domingo, vocês poderiam ficar descansados, porque existem umas orientações, né? Quem for mototáxi não pode andar de moto. Então, foi tudo pensado para vocês, né? Então, agradecer mais uma vez, doutor Maico, agradecer ao presidente pela disponibilidade, por estar aqui, agradecer aos vereadores por ter vindo. E a vocês, que são os protagonistas da tarde. Muito obrigada. Te agradece aí a vereadora Iracilda, foi uma incentivadora para que isso acontecesse, porque muitas vezes as pessoas acham que o vereador ele apenas vem para a Câmara votar, aprovar ou desaprovar as leis, os requerimentos, os projetos, mas não, nós também lutamos com o público, procuramos fazer a parte social. Então, nesse momento, a segunda palestra sobre esse assunto, o ano passado também presidente, aconteceu, esse ano de novo, próximo ano tenho certeza que o futuro presidente ou presidente irá continuar, porque é importante. Acredito que o público, cada dia que passa, vai crescer, certo? Então, eu queria aqui lamentar, né, assim, por essa galeria não estar lotada, era o nosso sonho, mas agradeço demais, como a vereadora também já agradeceu a presença de quem está aqui presente, aqueles que estiveram nos assistindo, porque está sendo transmitido aqui pelas redes sociais. E agora eu queria liberar a palavra para a vereadora Lúcia. Presidente, vou usar a tribuna. Boa tarde, presidente, colegas vereadores, vereadora Iracilda, a todo esse público aqui que está prestigiando esse momento, né, a Guarda Municipal na Secretaria de Segurança, né, Guarda Municipal e Demutran, aos companheiros aqui do SAE, a sociedade civil. Aqui nós temos também o corpo técnico aqui da Secretaria da Infraestrutura aqui do município de Camusim. Quero aqui cumprimentar todos nesse momento que está nos assistindo e agradecer ao doutor Maico por estar aqui nesse momento fazendo esses grandes esclarecimentos a toda a população, não só aqui quem está presente e quem está nos acompanhando através da TV Câmara. Fico muito honrada, vereadora Iracilda, quando você fez uma retrospectiva do trabalho que nós iniciamos há 6 anos atrás. Como você falou, fizemos, sim, essa palestra lá na Colônia dos Pescadores e também fizemos lá no Sindicato dos Trabalhadores Rurais com os homens do campo, né? Fizemos essas 2 etapas, onde foi diagnosticado
lá do sindicato, presidente, duas pessoas que já estavam com câncer de próstata. Na época, a prefeita Mônica proporcionou a cirurgia lá em Sobral. E, graças a Deus, essas pessoas ainda estão vivas. Essas duas pessoas que foram diagnosticadas na época. E a gente sabe, como você falou, doutor, que realmente é difícil o homem querer fazer seus exames de prevenção. Ontem, eu peguei aqui os panfletos, ontem à tarde, e visitei todos esses pontos de mototaxista, começando ali em frente à Perpétua, fui lá em frente ao Rainha, fui lá em frente à Rádio Pinto Martins, desci até aqui daqui da prefeitura, aqui da Câmara, aqui embaixo, aqui está aqui da esquina, e finalizei na rodoviária. Eu levei 30 panfletos, eu fui pessoalmente, fui conversando com eles, era mais ou menos assim, umas 4 horas da tarde, me prontifiquei de fazer essa distribuição e fui pessoalmente, porque a gente conversando é bem melhor, né? Inclusive, fazendo assim, comparações, que as mulheres fazem a sua prevenção todo ano. E o homem faria a sua prevenção através do PSA, que é um simples exame de sangue, que lá diagnostica as células, as alterações das células no sangue. Então, eu mesmo fiz e realmente é difícil, é um tabu. Tem homens que hoje até não tomou a vacina, né? Do Covid, não existe ainda hoje, homem que ainda nem tomou a vacina. Pois é, a gente tem que ter paciência. A gente sabe que a educação é um processo lento, a gente sabe disso, porque a gente começa a educar o filho desde pequeno, até ele se formar quando já está com maioridade. É assim o nosso trabalho. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês que é muito importante. O Novembro Azul é uma lei municipal que o nosso presidente, né, ele apresentou esse projeto, indicando que determinando que o mês de novembro teria o dia D do Novembro Azul, e foi sancionada, essa lei foi sancionada. Hoje o município de Camusim, para todos que estão nos ouvindo, esse trabalho tem que ser feito por todos, por quem passar aqui nessa casa, o gestor que passar como prefeito. Ela é uma lei municipal, onde o mês de novembro tem que ter os exames destinados aos homens, entendeu? Em todos os postos de saúde, todas as unidades de saúde do nosso município. Né? Foi muito bom você ter vindo, porque você está sabendo, doutor, que é uma lei municipal que foi instituída, já sancionada, e diga a vocês, nós vamos sim, enquanto nós estivermos aqui nessa missão de cuidar das pessoas, de fazer esse trabalho, chegar até quem tem direito, nós vamos sim fazer esse trabalho. O dia D, esse ano foi dia 30, mas os postos de saúde já iniciaram, e nós vamos acompanhar, como nós acompanhamos também o Outubro Rosa. É uma lei também municipal, que o mês de outubro todo se faz palestra nos PSF, no hospital, nas escolas, nas igrejas evangélicas, como nós fomos. A gente, como mulher, faz uma mobilização muito grande. Fiz palestra lá no mercado, para as permissionárias, entendeu? Então, essa lei também, esse momento também de conscientização, de prevenção ao câncer de próstata. Enquanto nós estivermos aqui, né, vereadora Iracilda, se Deus quiser, no próximo ano a gente vai dar um impulso bem maior, com certeza, porque quem vem chegando na saúde, quem vem fazendo, quem vem acompanhando todo o trabalho, vai dando sugestão. Depois a gente vai na coordenadora dos agentes de saúde, passa essa mensagem, né, vereadora Iracilda, que a coordenadora tem que incentivar os agentes de saúde já a começar a fazer essa busca, porque não precisa colocar uma unidade especificamente para atender a saúde do homem, porque existe PSF em todo o nosso município, tanto na zona rural, como aqui no município de Camusim, que é para poder cuidar da saúde de todos. Então, parabenizo aqui o presidente Jovai, a todos os colegas vereadores que se fizeram presente nesse momento.
E agradecer a todo o público que veio aqui e a quem está nos acompanhando através da TV Câmara. Boa tarde. Passar a palavra agora para o vereador Emanuel Vieira. Queria só parabenizar o doutor Maico e a equipe da saúde, presidente. Lhe parabenizar por você ter promovido essa ação. É importante que os poderes trabalhem alinhados, executivo, legislativo, judiciário, respeitando a harmonia, mas, ao mesmo tempo, o bem comum da coletividade. Então, uma ação dessa de combate e prevenção ao câncer de próstata é uma ação que tem que envolver todos os organismos, todas as instituições, entidades, porque é algo sério, é algo que precisa ser realmente massificado para que a gente quebre essa cultura do preconceito, do homem, que ele é superpoderoso, não precisa passar no médico, não vai num consultório médico. E a gente tem que trabalhar isso desde a pré-escola. É por isso que hoje o governo federal já existe o programa Saúde na Escola, justamente já para trabalhar essa realidade com os alunos, a conscientização. Existe um trabalho muito forte dentro das escolas de educação de tempo integral, justamente já abordando esses temas, para que os próprios adolescentes eles levem esse tema para casa e vá conscientizando os pais da importância de fazer a prevenção, de visitar um médico regularmente, de fazer exames, porque quando a gente investe em prevenção na saúde, a gente economiza muito mais do que tratar a saúde, né? Quando a gente trabalha na prevenção, a gente tem uma economia bem maior na saúde, porque nós vamos evitar doenças. E quando você evita doenças, você evita superlotação de hospital, de posto de saúde, demanda de medicamento, exames, tudo isso. Então, é muito importante a prevenção. Então, parabenizar o presidente Jeová, a equipe, todo mundo que organizou, a Secretaria de Saúde, doutor Maico, que é um camucinense, uma pessoa de sucesso, que venceu na vida, e eu testemunho isso com muita honra, né, e está aqui na cidade dele, servindo o povo dele, porque ama a nossa terra e a nossa gente. Poderia estar em outro canto, mas está fazendo o que ama, que é ser médico e servir no povo dele aqui na nossa cidade. Então, muito obrigado a todos e boa tarde e parabéns, doutor Maico, pelo seu trabalho. Está facultado aos senhores. Ali o nosso amigo Gesso, representando aqui os seguranças do FCE. Boa tarde a todos. Eu queria só fazer uma perguntinha para o doutor, porque assim, eu já fiz o exame de toque por 2 vezes, mas eu não fiz o PSA nenhuma vez. Eu queria saber do doutor se há necessidade de fazer o exame de PSA, tendo feito o exame de toque. O senhor tem quantos anos? 53. Pronto, a partir de 53 anos existe uma necessidade de fazer os dois ao mesmo tempo, tá? A gente normalmente pede o PSA e já encaminha para fazer o exame de toque. Abaixo de 50 anos, a necessidade seria só do PSA, e se houvesse alteração é que a gente encaminharia para o toque retal. Mas acima de 50 anos tem que fazer os dois, conjuntamente e anualmente. Exatamente. Mais alguém aí? Pode pegar o microfone aí, ó.
Mais alguém aí? Mais alguém quer fazer alguma pergunta, esclarecer alguma coisa? Doutor, faça as considerações finais. Quando eu estava no terceiro ano da faculdade, eu estagiei no laboratório de anatomopatologia. E um dia eu cheguei lá e tinha uma peça na bancada. E a peça era um pênis completo, né? E aí eu perguntei à minha orientadora o motivo daquilo. E ela disse que era um carcinoma de pênis, de um paciente jovem. E eu voltei para casa e fiquei pensando, mas como alguém deixa algo assim acontecer, né? Porque retirar a peça masculina totalmente, por mais que muitas vezes isso se torne algo para algum chacota, né? Mas capar, né? Se vamos capar o homem é tirar dele não só a sua masculinidade, a sua virilidade, mas é tirar dele também um pedaço do que ele é, né? É claro que nós não somos só a nossa sexualidade, mas a nossa sexualidade diz muito de quem nós somos. Então eu fiquei me perguntando, mas como alguém deixa isso acontecer? E é aquilo que você falou. O homem, ele tem a perspectiva de achar que pode tudo e é tudo, né? E isso, ela esbarra no diagnóstico de câncer, esbarra no diagnóstico de tuberculose, esbarra no diagnóstico de qualquer doença que pode limitar o homem e acaba deixando ele enfraquecido, isolado, acamado. Então, antes que a gente se ache super-homem, e eu falo isso como homem, é bom a gente entender que o nosso corpo físico, ele depende das condições que nós temos. E nós só podemos manter ele saudável quando nós buscamos a prevenção. Então, só queria deixar esse recado, né, para que a gente possa entender melhor o que é que se passa, que a saúde ela é tão importante para as nossas vidas como qualquer outra área, como a área familiar, como a área religiosa, espiritual, e que ela deve ser levada em consideração em todas as suas esferas. O Novembro Azul ele é extremamente importante para conscientizar sobre o câncer de próstata, mas todos os dias, tanto homens como mulheres precisam se conscientizar sobre todos os fatores da sua saúde. E se houver qualquer necessidade, procurar um profissional, porque é para isso que nós estudamos e é para isso que nós estamos batalhando e lutando. Desde já eu quero agradecer, vereadora Iracida, vereadora Lúcia, aos vereadores aqui, todos que me ouviram pacientemente, e desde já me coloco à disposição para qualquer indagação, ou se precisarem, podem me procurar. Muito obrigado. Já que agradece, foi muito boa, de coração, doutor. Te agradeço, acredito que todos que participaram aqui vão sair aqui com outro pensamento. Acho que aqueles que não perguntaram, mas tiraram suas dúvidas, e o que eu gosto de dizer é que todos pudessem ser um multiplicador. Na minha família, o multiplicador sou eu, tanto eu como o Genésio, que é meu irmão mais velho, porque já fez cirurgia também. Eu não fiz, mas a gente sempre esclarece. Então, os senhores aqui presentes, estão nos assistindo, poderá passar para os seus amigos, justamente isso. A prova está ali, o Gerson, ontem ele me contando que estava no campo de futebol e o Genésio estava lá fazendo mais ou menos um trabalho baseado sobre esclarecimento, a importância que o homem deve ter para se prevenir. Então, eu agradeço o senhor aqui, de coração, agradeço a todos aqui presentes, principalmente os vereadores aqui, que se empenharam, a vereadora Iracida, a vereadora Lúcia, todos aqui que participaram, os funcionários, sei a importância disso aqui, por isso que, como a vereadora Lúcia, fizemos um projeto de lei para que isso fosse determinado, que esta casa, todo ano, fizesse esse evento. Então, tenho certeza que o próximo ano vai acontecer. Peço a Deus que estejam todos aqui com saúde, presente, principalmente eu, acredito que sim. Então, eu queria aqui
agradecer a todos, dar uma boa tarde, desejar a todos uma boa semana, um final de semana, e que Deus dê muita saúde e coragem para os homens permanecer procurando médico. E antes de encerrar, eu acabei esquecendo aqui, quando o comandante da guarda aqui, Bezerra, fez a pergunta ao doutor, onde ele respondeu muito bem, porque passei por uma situação parecida, no qual um médico me deu um diagnóstico, até me solicitou uma cirurgia. E outro médico, aí alguém me disse, procura outro médico, vai ouvir a opinião de outro médico. E a partir que eu cheguei no outro médico, ele apenas fez uma entrevista comigo, viu, doutor? Você se levanta quantas vezes na noite para ir no banheiro? Eu digo, nenhuma. Está lhe incomodando alguma coisa? Eu disse, não. Então, a partir do momento daquela entrevista que o médico me fez, ele disse, você não tem nada. Certo? Então, aquele momento ali, eu passei a ser outra pessoa, viu, Elton? Eu estava um pouco abatido, nervoso, porque o médico anterior tinha me dito que era necessária aquela cirurgia, por isso, porque eu tinha uma próstata crescida, e por isso. Então, a partir do momento que outro médico me conformou, dizendo que se eu estou urinando normal, se eu não tenho dificuldade na hora que eu chego no banheiro para urinar, não me levanto nenhuma vez na noite para ir no banheiro, então não há necessidade. Então, como o Elton falou, eu me senti outra pessoa, viu, Elton? Então, isso eu queria esclarecer aos senhores, que os sintomas é muito importante. Então, era esse esclarecimento que eu queria fazer e desejar a todos uma boa tarde, uma boa noite, um bom resto de semana a todas as famílias. E queria dizer aos senhores que aqui do lado, no Multicultural, tem ali um cafezinho, um focribetezinho aqui atrás, né? Está aqui atrás, acho que mudaram. Então, queria que todos que viessem aqui, tem os exames, quem não fez ainda, pode pegar os seus exames, e queria agradecer a todos mais uma vez.